noite, pessoal. Oi, Gil. Boa Seja noite, bem. Luizão. Boa noite, pessoal. Boa Que noite. prazer maravilhoso estarmos juntos, né? Graças a Deus. É isso aí, Gil. Pessoal, agora nós vamos fazer hoje uma preparação diferente. Vai ser com a música, né? Então, desde já eu vou convidar a todos a fecharem os olhos e vamos nos elevando, né, com a música, junto com o nosso mentor, junto com Maria, até Jesus, o Ah, nosso mestre. E E junto de Jesus, nós nos elevamos a Deus, o nosso Pai. E nos preparamos através dessa música. Pai nosso que estás no céu, ouve nossas orações. Venha a nós o reino do teu Senhor, pois é grande este teu amor, pra melhor te servir e louvores te dar. És a paz no mundo, és o pão da vida que alimenta multidões. Tu perdoas a quem perdoar, tu recebes a quem te buscar. Não permitas que o mal nos domine, Senhor. Fique aqui conosco. És o pão da vida que alimenta multidões. Tu perdoas a quem perdoar, tu recebes a quem te buscar. Não permitas que o mal nos domine, Senhor. Fique aqui conosco, fique aqui conosco. E assim, com todo esse amor, nós vamos dar por iniciada essa live. Nós vamos envolvendo o Wagner Ideale com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho, que ele possa nos passar tudo o que ele preparou e que nós possamos estar com o coração aberto para receber essas informações. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. É isso aí, Gil. Muito obrigado, Luizão. Obrigadão. Obrigado, pessoal. Muito Se a obrigado, gente Wagner. tiver tempo, eu te chamo para música final. Maravilha. O cronômetro é ele. Um abraço. Falou, Gil. Eu vou chamar agora o Wagner. Boa noite, Wagner. Boa Seja noite. bem-vindo. Muito obrigado. Pois é, Legal. podemos começar. Podemos. Boa noite a todos, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado. Vou fazer igual o meu amigo, vamos posicionar bem aqui para ficar uma coisa bem enquadrado. Pois é, nós vamos falar sobre a passagem de Jesus, uma das suas bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Antes de começar, eu quero agradecer a toda esta maravilhosa casa o convite de poder fazer essa pequena live. E eu venho começando pedindo uma desculpa. Eu tenho 3 cachorros. E a qualquer momento eles podem latir, apesar de eu ter fechado tudo aqui, mas eles são complicados, né? Não esquenta a cabeça, eu tenho o do vizinho aqui, viu? Então eu peço desculpa. Vamos lá.
A gente vai fazer uma voltinha, vamos lá na terra de Jesus, vamos lá em Israel, em Cafarnaum. Cafarnaum é uma colina, um lugar muito bonito. Ao lado existe uma estrada que você desce 300 metros abaixo do nível do mar, onde fica o Mar da Galileia. Na verdade, aquilo eles chamam de mar, mas na verdade seria assim, um pouquinho maior que a Baía da Guanabara, né? Um pouco maior que a Baía da Guanabara. É um mar, né? Israel é tão pequenininho que para eles aquela imensidão de água é um mar. Muito bem. E esse mar está a 300 metros, mas se você voltar a subir no topo, lá em cima, fica Cafarnaum. Num dado momento, nosso mestre, ele vai a esse local, uma tarde agradável, e começa a fazer suas pregações. Reúne-se todo um grupo de pessoas em volta, e aí começa a coisa. Porque as pessoas que estão ali em volta são pessoas sedentas de esperança, sedentas de uma palavra de consolo. Porque até então, até aquele momento, apesar que ainda muitas pessoas nos dias de hoje ainda têm essa visão deturpada de Deus. Naquela época, o sofrimento era um castigo de Deus. Deus era visto pelas leis antigas como um ser vingativo, um ser que vai ter atitudes bastante agressivas para com a sua criação. Com o advento de Jesus, ele nos ensina que Deus é sinônimo de amor. Ou seja, Deus não castiga ninguém. Tudo que nós enfrentamos de dificuldade são geradas por nós mesmos. Então, se eu tenho uma dificuldade na vida, eu gerei para mim. Eu fiz essa dificuldade para mim. Se hoje eu estou passando um problema, provavelmente eu pedi para vivenciar essa dificuldade para aprender. Um aprendizado. A doutrina espírita, ela vem nos ensinar, né, que existe uma coisa extremamente importante que é a base fundamental da doutrina espírita. A caridade, sem dúvida, mas existe uma outra. A reencarnação. Não tem doutrina espírita sem reencarnação. E a reencarnação, ela vai nos mostrar a resposta para essa bem-aventurança de Jesus. Por quê? Porque naquele momento que ele olha para aquele povo todo, ali tem aquela mulher abandonada pelo marido, sofrendo, aquele outro com problemas físicos, aquele outro com uma série de problemas. Ali no meio daquelas pessoas tinha centuriões romanos que ouviu falar nesse tal de Jesus e o seu coraçãozinho apertado, precisando de uma esperança, de um consolo, de uma ajuda, foi escondido lá no meio ouvir ele falar. Jesus sabia de tudo o que estava acontecendo. Ele sabe de tudo o que está acontecendo. Quando ainda o nosso cérebro não ainda estava iluminado pela capacidade de pensar, Jesus já era um espírito antigo. Jesus é um espírito, se nós somos espíritos milenares já, imagina essa criatura maravilhosa. Então, ao olhar aquele monte de pessoas, ele começou a dizer: bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão injustiçados. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, porque darão a terra. Aí ele chega nessa bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Espera, o que significa isso? Significa que toda dor significa que a bem-aventurança cabe a ela? Então, até brinquei um pouco antes da nossa live, conversando, eu falei assim, poxa, quer dizer que então se eu estiver aflito, porque eu não sei que carro que eu vou trocar, eu não durmo à noite pensando, meu Deus, eu compro aquele carro, eu compro aquele outro, essa bem-aventurança não tem valor nenhum para isso. São coisas fúteis da vida. Essa bem-aventurança, antes de preparar, eu fui no dicionário, ver exatamente o que vem a ser aflição. Aflição, dor física, moral, agonia, angústia. Dor física ou moral. Agonia, angústia. Que todos nós tivemos no passado
E a resposta que nos era dado era: Deus quer assim. Quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, bem-aventurados porque esse sofrimento que estamos passando é um aprendizado para nós, é uma lição para nós, não é castigo. Deus não castiga ninguém. Ah, mas eu aprendi no Espiritismo que a reencarnação, quando a gente reencarna, aí a gente vai pagar o que a gente fez na outra vida. Não, isso nunca existiu. Deus é amor. Quando nós temos uma atitude nada ética, uma atitude mal pensada, atitudes erradas, vamos falar assim, e chegamos à espiritualidade e detectamos que nós erramos, nós pedimos para a correção, nós pedimos para fazer mudanças. A espiritualidade fala: mas você tem certeza? Você acha que você vai aguentar esse repuxo? Olha o que você está pedindo. Muitas vezes, a espiritualidade até fala: não, isso aqui é muito para você. Não, isso aqui você... Deus não dá a cruz maior do que nós podemos carregar. Quando Jesus nos fala bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, é porque vem na aflição e na luta o aprendizado. Tem uma passagem de Amália Domingo Soler. Para quem não conhece, Amália Domingo Soler foi a maior espírita da Espanha, cega. Ela fez um trabalho maravilhoso na Espanha perante o espiritismo. E o mentor dela era o Padre Germano. E o Padre Germano tinha uma frase que ele dizia: não choreis pelos que sofrem, mas choreis pelos que fazem sofrer. Porque os que sofrem já estão no processo de correção. Eu tenho um amigo na casa que eu trabalho, o Jonas, ele conversando com o Divaldo, a primeira vez que ele foi conversar com o Divaldo, ele falou que ele ficou muito bravo com o Divaldo. Ele chegou lá no Divaldo e falou: Divaldo, eu estou passando por uns problemas, Divaldo. Ai, Divaldo, eu estou com um problema assim, assim, assado, pá, daqui, daqui. O Divaldo olhou para ele e falou: ô, meu irmão, que bom que você está passando esses problemas, irmão. Que bom que essas dificuldades. Ele falou: Wagner, nossa, eu fiquei tão bravo, mas eu não podia externar, mas eu estava tão bravo que eu estava esperando que ele fosse dizer para mim: não, as dificuldades, é fácil falar assim, tá aqui na frente da câmera, fácil falar. O problema é vivenciar as dificuldades. Nós temos uma ferramenta que nos ajuda a vencer as dificuldades. É uma ferramenta maravilhosa. E o nome dela é a prece. A prece, no momento difícil das nossas vidas, é o bálsamo que vai nos dar um pouco de tranquilidade, vai abrir os nossos canais psíquicos para que nós possamos enxergar as soluções. Deus opera os milagres nos homens através dos homens, palavra de André Luiz. Se alguém está em busca de um milagre, que vai vir uma luz azul do céu, dourada, e vai cair sobre os inimigos, matando os inimigos, e vai glorificar a gente, isso é filme de Hollywood. Isso nunca existiu. Deus, lembre-se que Jesus poderia, quando ele veio, ele poderia ter vindo, assim, nascido num berço de ouro, em cima de como um príncipe, um rei, como foi oferecido para ele no Egito, enquanto ele peregrinava no Egito, foi oferecido para ele ser rei. Ele disse: eu não vim para isso, eu vim em busca do coração dos homens. Então, quando nós lembramos de Jesus, que poderia ter vindo com toda a glória e pompa, ele veio, como todo mundo sabe, já estudou, já leu, já assistiu filme, da forma muito humilde. Como ele mesmo disse, procurando entrar pelo coração das pessoas. E não pela inteligência e nem por coisa alguma, mas pelo coração. Então, a partir desse momento, nós vamos perceber que toda a angústia, toda a aflição, ela será devidamente resolvida na medida em que nós vamos aprendendo as lições. Então, nós temos dificuldades. Essas dificuldades se apresentam para nós. Com a oração, com a prece, nós vamos adquirir forças. Vão se abrir nosso campo mental. Os nossos mentores, como foi citado agora há pouco na prece de abertura, os nossos mentores vão nos intuir em busca da solução.
ora. E cadê o milagre de Deus? O milagre de Deus para a aflição é quando aquela criatura está passando por um momento difícil na vida. Ele está desempregado, ele tem filhos, ele tem família. E ele pede a Deus para que o ajude fervorosamente. Não quer dizer que a semana que vem já vai arrumar um emprego, ou amanhã ou daqui a pouco. Porque tudo existe a hora certa para acontecer. Então ele pede de forma fervorosa. E segue a vida. Nós vamos oração, orar e ação, né? Oração. Então nós vamos orar e vamos em busca. E nessa busca, ele encontra na rua um amigo. Olá, como você está? Tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. E você? Cara, tá bem, mas eu estou precisando de um emprego. É mesmo? Eu estou numa situação difícil. Puxa vida, manda o teu currículo para mim, toma aqui meu e-mail, meu telefone. Olha, lá na empresa que eu trabalho está tendo uma vaga. Quem sabe você pega? Sabe como chama isso, pessoal? Milagre de Deus. Isso é um milagre. Pois André Luiz deixou muito claro que nós temos que viver em sociedade com pessoas. Vivemos no meio de pessoas. Deus opera os milagres nos homens através dos homens, das pessoas através das pessoas. Não tem mágica. Jesus se misturou com o grande número de pessoas. Ele vivia no meio das pessoas ali. E ali ele deu os seus ensinamentos. Então, a gente escreveu aqui no cantinho, porque eu estou olhando para o lado aqui, porque aqui está meu notebook, eu tenho aqui algumas anotaçõezinhas. O conforto muitas vezes nos estaciona e as dificuldades nos impulsiona. E essa é uma verdade. Será que se a gente morasse na beira da praia, numa bela casa, com a conta bancária com 6 dígitos para o lado da esquerda, ali, tudo lindo, maravilhoso, nós estaríamos de verdade pensando no próximo? Quantas vezes nós tivemos essa oportunidade em outras encarnações e nós não pensamos? É justamente na dificuldade, porque é a ferramenta que a espiritualidade tem para nos impulsionar. Então, a dor, ela não é castigo de Deus, repito. Ela é uma alavanca. E essa dor, ela vai ser eliminada na medida em que a gente aprende a lição. A gente vai para a espiritualidade e tem lá toda uma estrutura que a gente pede. Olha, eu quero ir para a vida, eu quero passar por isso, aquilo outro. E nos é dada essa oportunidade. Só que, na medida que certas lições vão sendo aprendidas, na medida em que nós vamos mudando de verdade de dentro para fora, porque entrar no espiritismo, todo mundo entrou, mas o espiritismo entrar em nós é um pouco mais difícil. É uma frase antiga, porque eu já sou antigo, né? Eu já estou... né? Já sou entregue para as baratas, como diz o outro, né? Então, a gente viu isso aí lá na mocidade, lá, né? Aí, você entrou para o espiritismo? Entrei. Mas o espiritismo entrou em você? Aí é um outro papo, né? Apontar o dedo para o erro do outro é fácil, mas esquecendo que tem 3 apontando para nós. Então é bem mais difícil. As aflições que todos nós temos, que aquele povo na época de Jesus tinha, aquele povo não tinha nada. Eles tinham o quê? Quando aquelas pessoas iam à sinagoga dizer, estou sofrendo, a resposta era, isso é um castigo de Deus. Você não merece. Você é uma pessoa de segunda categoria, ou qualquer besteira que até hoje se fala. E o Cristo deixou muito claro, a cada um segundo as suas obras. Somos todos iguais perante Deus. Branco, preto, amarelo, cor-de-rosa, azul, cinza, isso não tem o menor valor. Os títulos, a nossa conta corrente, ou seja lá o que for, nada disso tem valor. Os valores estão dentro de nós. Por isso que a coisa mais difícil numa encarnação são as mudanças íntimas. Por isso que eu falei lá, a caridade é uma ferramenta espetacular. Ajudar ao próximo é algo que nós precisamos fazer, porque na medida que nós doamos um pouquinho de nós, nós vamos sentindo a dor alheia e passamos a ter um sentimento muito importante, que é o sentimento de gratidão. Precisamos agradecer sempre. Precisamos sempre estar grato a Deus, seja para um momento alegre ou para um momento difícil.
Então, com isso, nós vamos vendo que aflição é algo bastante amplo. E o momento que nós estamos vivendo com essa pandemia terrível, que assola o planeta todo, é uma aflição, mas é uma aflição coletiva. Todos nós estamos enfrentando esse problema. A espiritualidade, um dia desse eu estava pensando, a espiritualidade, pelo momento que o mundo estava vivendo em 2019, com conflitos no Oriente Médio, conflitos na América, conflito para cá, conflito para lá, confusão para tudo quanto é lugar que nós estávamos vivendo, existe um risco muito grande de explodir uma guerra. Conflitos em tudo quanto é canto, é muito sério isso, muito sério. A espiritualidade, com todo o amor que envolve esses nossos mentores, provavelmente, eu estou fazendo aqui estou exagerando, mas provavelmente fizeram uma reunião na espiritualidade e falou, nós temos a solução, vamos trancar todo mundo em casa. Vamos trancar todo mundo em casa. Esse vírus não é do mal. Esse vírus não é do demônio, como muita gente quer. Esse vírus é uma situação de provação coletiva. Ele, coitado, ele não tem nada a ver. O vírus é um ser microscópico que ele quer sobreviver tanto quanto eu, quanto todos nós. Como pernilongo, a mosca, uma ave, um animalzinho de estimação, todos querem viver. Agora, existe uma passagem do Evangelho que diz, é necessário que o mundo tenha escândalo, mas ai daquele que venha a cair em escândalo. É necessário que as dificuldades aconteçam, mas ai daquele que provoque a dificuldade para o outro. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que essa provação coletiva, ela foi uma solução que a espiritualidade encontrou para isolar todo mundo e fazer com que todo mundo medite, pense, analise. Muita gente no mundo, espírita, não espírita, protestante, católico, budista, está fazendo essas análises no seu íntimo, trancado dentro da sua casa, e pensando, quando voltar a vida normal, que aos pouquinhos vai voltar, eu espero ser uma outra pessoa. Infelizmente, há muita gente que não está pensando assim. A pessoa que só está esperando acabar essa pandemia para a vida voltar ao que era. Então, a lição, infelizmente, para aquele companheiro não atingiu os objetivos. Mas, para muitos de nós, está atingindo. E tem um ponto mais interessante ainda. Devido a essa aflição, essa tensão que todos nós estamos tendo, a quantidade de prece sendo feita nas casas aumentou muito. Então, as casas viraram... Pensa, todos nós estamos fazendo bastante orações em casa. Agora mesmo, nesse instante, cada um está dentro da sua casa, os mentores estão à volta de todos nós, os mentores estão aí na casa de cada um de vocês, está aqui comigo, e estão nos auxiliando, e a presença desses mentores irradia uma energia boa para a casa da gente. Olha só, cada lar virou um pequeno centro espírita. Olha só, virou uma igreja. Tomara que o momento que você esteja sozinho, não vamos lamentar, vamos agradecer, perseverar e ter muita paciência, porque tudo vai dar certo. Tudo está no caminho certo. Essas dificuldades eu fui buscar em Joana de Ângeles, o êxito e o fracasso. É uma aflição que todos nós passamos com o nosso êxito, com o nosso fracasso, nos nossos empreendimentos. Mas isso não pode nos deixar abalar. Temos que perseverar. As dificuldades do ego. Ego todos nós temos que ter. Isso é um estudo psicológico que a Joana faz nos seus 18 livros da psicologia espírita de Joana de Ângeles. É muito importante. O ego tem que fazer parte da nossa vida, porque eu tenho um nome, a cada pessoa que está aqui assistindo tem o seu nome, tem sua vida. O que nós não podemos ter é o ego em excesso. Ele chama egoísmo. É muito ego, isso não pode, isso é errado. Isso nos causa dor. Para que serve o Evangelho? O Evangelho é um manual que ensina como se machucar menos. Porque quanto mais nós praticamos o que está no Evangelho, menos a gente vai se machucar.
É uma verdade. A Joana está coberta. Neuroses. As nossas neuroses são aflições geradas pelo nosso dia a dia. Talvez vocês não, porque aqui todo mundo é novinho. Mas eu, quantas vezes que eu já não saí com o carro? E será que eu fechei a porta? Será que eu fechei o gás? Aí volta com o carro para casa, vai lá ver se fechou a porta, se apagou a luz, se fechou o gás. Isso são neuroses? Ah, eu não tenho neurose. Você não tem neurose? Então procura um psiquiatra. Procura. Porque se você fala que você não tem neurose, você está na hora de procurar um psiquiatra. Todos nós temos desequilíbrios psíquicos, pequenos, médios e grandes. São aflições que são geradas pelo nosso dia a dia, pela nossa forma de ser. Vamos trabalhar isso. A Joana nos ensina a trabalhar essas neuroses para que nós possamos nos equilibrar. Queixas, autocompaixão, essas aflições, elas não têm embasamento no ensino do Cristo. As queixas e autocompaixões, elas não levam a nada. Nós temos que ter coragem, abandonar o medo. O medo é um sentimento tão ruim quanto o ego, o egoísmo, essas coisas todas. Porque quando eu tenho medo, eu demonstro que eu não tenho fé. A fé significa não ter medo. Vocês imaginaram Jesus? Na hora que ele se viu sozinho, aquele monte de gente ofendendo ele, batendo, pintando os canecos, todo mundo fugiu, largou ele sozinho. Ele teve medo? Não. Ele sentiu dor, sentiu muita dor. Ele chorava pela perda dos seus queridos que não estavam perto dele. Nós, quando vamos orar, nós temos 3 formas de orar. A primeira é a petição. É normal, eu peço, todos nós pedimos. Pai, me ajude, mentores, me ajude, é normal. A segunda forma de orar, um nível mais elevado, é quando nós agradecemos. Obrigado, meu Deus, por isso, aquilo, aquilo outro. E a terceira forma de orar, a mais excelsa de todas, é aquela em que Jesus, quando estava preso naquele madeiro infame, que ele olhou para baixo, viu somente Madalena, a mãe, e acho que um apóstolo ou 2, o resto, todo mundo foi embora. Ele ali sozinho, abandonado, ele olha para o céu e diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Seja feita a sua vontade, e não a minha. Como é difícil nós chegarmos a esse ponto, de entregarmos na mão dele as nossas aflições e seja o que ele entender que deva ser feito. Foi assim que o nosso querido mestre fez. Dia virá, e que todos nós vamos conseguir virar e dizer assim, né? Como ele disse, eu venci o mundo. Nós ainda não vencemos o mundo. Nós ainda estamos subjugados para uma série de coisas nesse planeta. Ainda teremos que voltar outras encarnações. Ele não precisou mais. E nem precisava, ele veio porque ele quis vir. Pois ele disse, eu venci o mundo. Agora, as aflições, eu fui buscar no nosso querido Chico uma frase muito linda dele. O Chico tinha na cama dele um papel escrito, isso também passa. Por quê? Porque o dia que ele chegava em casa triste, angustiado, chateado, assim, ele virava e lia lá, isso também passa. Quando ele chegava em casa, feliz, alegre, pulando, saltitando, super feliz com um negócio legal que aconteceu, isso também passa. Nós temos que aprender que a vida que nós estamos vivendo aqui, nós não temos passaporte de turista. Nós não viemos fazer turismo aqui no planeta Terra. Nós viemos aprender. Então, nós vamos ter momentos bacanas, momentos difíceis, momentos legais, momentos difíceis, e compete a nós desenvolvermos as nossas capacidades de manter o melhor equilíbrio. Eu tenho um amigo que ele sempre me acompanha na espiritualidade, o senhor Alberto Cruz. Ele foi que me ensinou, quando eu tinha 15, 16, 17 anos, me ensinou o espiritismo. E ele falava uma coisa para mim, Wagner, se você manter o teu padrão vibratório um tiquinho assim, acima de todo mundo, nada te pega.
Não há espírito obsessor que te pegue. Não há dor de cabeça. Mas você precisa manter um tiquinho assim. Ele falava desse jeito. Acima teu padrão mental. Mas quem é que consegue, Jesus? A gente levanta de manhã, ai, todo feliz, um passarinho verde e tal. Faz aquela oração gostosa de manhã cedo. Eu moro aqui no meio do mato, em Atibaia. Abro a janela, vejo as montanhas. Está tudo lindo, maravilhoso. Nossa, que gostoso, que bacana, né? Aí você vai para o banco pagar uma conta.